Olá, estamos aqui então na gravação do podcast do iCastCast e o assunto hoje é a fidelidade de Deus. Vamos falar sobre aquele cântico Grande é a tua fidelidade, ou em língua portuguesa, como foi traduzido, né? Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, o cântico da harpa cristã. Então, esses autores desse hino americano foram o Thomas Chisholm, que nasceu em Kentucky em 1866. Ele foi o escritor. E a visão positiva dele, ele teve alguns problemas na vida, né? Mas dizem os autores, biógrafos dele, que ele nunca mudou, apesar dos dissabores, dos problemas que ele passou. E em 1923 ele pegou uma caneta e um papel e escreveu o poema mais famoso, que é o Great is Thy Faithfulness. E ele enviou esse poema para um reverendo, o William Runyon, que era músico do Moody Bible Institute e editor da Hope Publishing Company, em Chicago. Bom, o Great is Thy Faithfulness é um dos cânticos mais cantados, né? E a tradução dele é: grande é a tua fidelidade, manhã após manhã, novas misericórdias eu vejo. Tudo o que precisei a tua mão providenciou. Grande é a tua fidelidade, Senhor, para comigo. Então essa seria a tradução, a melhor tradução desse cântico. Porque a tradução da harpa diz assim: Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Então eu comecei a ver a letra do cântico e parecia que algo não estava fechando assim com o que nós entendemos de atributo de Deus, que é a fidelidade. Será que nós devemos dizer que ele é fiel, e isso baseado na nossa percepção de como definimos a fidelidade? E um autor da internet chega a fazer o seguinte questionamento: se a fidelidade de Deus é determinada pelo fato de ele acenar ou não para o meu pedido, para transformar situações e circunstâncias a meu favor. Então, estaria a fidelidade de Deus condicionada às bênçãos ou à mudança de direção que uma oração ou um pedido a Deus, algo que eu esteja anelando no meu coração, que isso possa ser modificado? Então, esse foi o questionamento, que não foi nem meu, foi de um outro autor da internet, que nós não estamos citando, mas é de domínio público. E o que acontece é que a fidelidade, ela fala do caráter de Deus, do âmago do caráter de Deus. Nós podemos dizer que Deus tem um caráter, né? Na falta de uma palavra melhor para explicar isso. E a fidelidade tem a ver com ser confiável, com firmeza, com estabilidade, com veracidade de palavra e confiabilidade. Então a fidelidade parece ter mais relação com a fidedignidade do que com a lealdade. E embora nós não sejamos fiéis, muitas vezes não sejamos fiéis, ele nos trata com lealdade. Mas a lealdade é uma outra característica de Deus, né? Até a teologia sistemática poderia ter, digamos assim, explorado mais a lealdade de Deus. O loyalty do inglês. E a fidelidade tem a ver com a imutabilidade de Deus, né? Com o fato de Deus ser sempre o mesmo. E ele é fiel a si mesmo, Deus. Então, em 2 Timóteo 2,13, a gente tem um versículo que fala claramente assim: se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo.
Então tem uma coisa que Deus não pode fazer, Deus não pode mentir. E tem outra coisa que Deus não pode fazer, ele não pode negar a si mesmo. Ou seja, Deus não vai se desdizer, mas ele vai velar sobre a sua palavra para a cumprir. Então a palavra de Deus vai fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que é da vontade dele. Então a fidelidade de Deus está relacionada com a sua santidade, com a sua fidelidade nas alianças, com a sua palavra, né? Então que a palavra do Senhor não cai por terra, isso é fidelidade, né? A fidelidade de Deus no projeto da salvação, né? No seu plano divino, no seu propósito, né? Eterno. Então a fidelidade de Deus tem relação com essas coisas. Por isso que Deus não vai ser fiel ao homem, né? Porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se nós pararmos para fazer uma análise teológica firme sobre isso, Deus não pode ser fiel a mim. Porque ele só pode ser fiel a si mesmo. Então, a tradução talvez melhor para esse cântico seria: Tu és leal, Senhor, leal a mim. Isso sim, nós podemos dizer que Deus é leal. Porque mesmo com os nossos pecados, mesmo com as nossas falhas, ele continua nos sustentando, ele continua provendo, ele continua perdoando, né, com a sua natureza salvadora. Então Deus, ele, na sua infinita sabedoria, na sua misericórdia, né, que dura para sempre, ele acaba por se manifestar e nos ajudar como nosso ajudador. Então, uma coisa é a fidelidade de Deus. E isso, digamos assim, é em relação a ele. E outra, a lealdade de Deus, que é relacionada com Israel, que é relacionada com os gentios que se convertem a Cristo. Essa é a nossa mensagem. Obrigado por nos ouvir.